Deixa eu só mudar aqui uma coisinha. Para a gente iniciar os nossos estudos. Pronto. Concordância verbal. Você pode só me responder se o que está aparecendo para você é um slide com o nome concordância verbal? Bem no iniciozinho. Dani, bom dia, Flor. Bom dia. Tudo bem? Tá morrendo, essa aí tá morrendo. Antes de tudo, eu queria saber como foi a prova para vocês. Defini bem aqui, ó. Tá bem aqui. Por quê, Dani? Não, professora, tem coisa que eu não entendi, professora. E eu tenho certeza que eu errei uma questão toda. Eu tiro 9,5. Eu não tiro, não. Que maravilha. Eu tiro 9,5 de sua prova. Eu não preciso não corrigir essas provas, não. Aí não chega nela ainda, não. Porque eu espero fechar a plataforma para que eu faça a impressão aqui. Na verdade, a coordenação fazia a impressão, juntava as minhas provas da professora Nádia e da professora Aline, mandava para casa do professor Fernando, eu ia pegar para depois corrigir. Então, amanhã eu vou baixar na plataforma o que estiver lá, eu mesmo vou fazer a impressão para fazer a correção. A escola deu um prazo para a gente fazer a correção até a semana da nossa próxima bateria. Quer dizer, uma semana antes da nossa próxima bateria. Como foi sexta-feira passada, a gente tem 2 semanas para corrigir as provas. Mas eu vou tentar fazer o quanto antes. E assim que eu tiver um retorno, eu coloco a nota na plataforma, tá? Tá bom. Nosso assunto novo, concordância verbal. O que é que vocês imaginam que a gente vai trabalhar aqui em relação à concordância verbal? Verbo. Ó, o que ele vai dizer é o seguinte: eu preciso fazer a concordância entre o sujeito e o verbo. A gente tem os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais? Vocês lembram quais são eles? Essenciais. Sujeito e o que mais? Verbo. Não deixa de ser. Na verdade, é sujeito e predicado. O predicado é marcado pela presença do verbo. A oração gira em torno do verbo. E a concordância verbal vai justamente alinhar a concordância entre o verbo e o sujeito. Aqui, ó, concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, automaticamente o verbo também deverá estar no plural. Como? Olha os exemplos que eu tenho aqui. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Quem é o sujeito dessa oração? Eu. Quem é o sujeito? Eu. Eu. Sujeito, eu. Localizei o verbo. Qual é o verbo? Adoro. Adoro. Se o sujeito está no singular, eu, o verbo também está no singular. Correto? Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Já no segundo exemplo, elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Quem é o sujeito? Ela. Singular ou plural? Plural. Plural. E cadê o verbo? Adoram. Adoram. Tá vendo que o verbo está concordando com o sujeito que está no plural? Agora eu tenho. Aí, assim, ó, na primeira e na segunda oração, eu tenho um sujeito simples. Por que eu tenho um sujeito simples?
Sujeito simples quando o sujeito tem apenas um núcleo. Um núcleo mais importante. O sujeito da oração eu adoro é um sujeito simples. Eu, um núcleo apenas, uma parte importante. Elas adoram, o sujeito também é simples. Elas é o núcleo do sujeito, um sujeito simples. Já na terceira oração, lê para mim, Dani, o que tem na terceira oração? Cristina e Eva entraram no hospital. Aí agora, eu tenho sujeito simples ou composto? Composto. Composto. Se eu tenho sujeito composto, o verbo vai estar no singular ou no plural? Plural. No plural. Cristina e Eva entraram no hospital. Sujeito composto, o verbo vai concordar com o tipo de sujeito também. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem, Lenara? Só retomando aqui que a Lenara acabou de entrar. Lenara, concordância verbal é o nosso trabalho de hoje, nosso assunto de hoje. Deixa eu ver o que foi que tem no chat. Pronto. Rubem chegando. O que ele está dizendo aqui, ó, se o meu sujeito, eu vou olhar para os termos essenciais da oração. Termos essenciais, sujeito e predicado. Dentro do predicado, eu obrigatoriamente preciso analisar o verbo. O que ele está dizendo em concordância verbal é que o verbo vai concordar com o sujeito. Sujeito simples ou no singular, o verbo vai concordar com o sujeito e vai estar também no singular. Sujeito no plural ou composto, o verbo vai estar no singular para poder concordar com esse sujeito. Foi tudo que a gente falou até agora. Tudo bem? Aí nós vamos para cá. Regras para sujeito simples. Simples, apenas um núcleo. Sujeito coletivo. O que é que isso significa? Sujeito coletivo. Lembram dos substantivos coletivos? O que é que significam os substantivos coletivos? Não é o conjunto de uma mesma espécie? Ei, minha filha, fala com a boca, não é com aí pra escrever, não. Eu não falei porque eu não sei. Substantivo coletivo é o conjunto de uma mesma espécie, certo? Aí ele fala assim, ó, sujeito coletivo. Nesta situação, o verbo sempre fica no singular, quando o sujeito é um coletivo. Olha o exemplo aqui, ó. A multidão ultrapassou o limite. Multidão é um substantivo coletivo de quê? Multidão significa o coletivo de quê? Muita gente? Exatamente, de pessoas. A multidão ultrapassou o limite. Vejam que o verbo está no singular, porque a multidão, apesar de ser um substantivo coletivo, não designa plural. Não tem a desinência do Szinho lá que mostra o plural. Então, nesse caso aqui, quando eu tiver o sujeito, que seja um sujeito de forma coletiva, o meu verbo também continua no singular. A multidão ultrapassou o limite. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado tanto no singular quanto no plural. Por quê? Olhem a desinência do artigo. Olhem aqui, ó. A multidão de fãs. Esse verbo, aqui, ó. Esse verbo ultrapassou, ele vai concordar tanto com multidão como sujeito coletivo, como ele também pode concordar com o conjunto que está especificado, que no caso está no plural. Aqui, ó, a multidão de fãs. Nesse caso, o que ele está dizendo é, se eu tenho a desinência, a marcação somente de um sujeito coletivo, sem nenhuma outra informação,
um coletivo generalizado, o verbo continua no singular. Por outro lado, se eu tiver esse coletivo especificado, aí eu posso concordar tanto com o coletivo no singular, quanto a especificação desse coletivo se ele estiver no plural. Entenderam? Dani, Rubens, a Lenara caiu, tá voltando agora. Tudo bem até aqui? Uhum. Beleza. Deixa eu apagar aqui. O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos. O que é que vocês entendem em se tratando de coletivos partitivos? Já ouviram essa expressão anteriormente? Espera aí. Partitivos significa partes. Coletivos partitivos, quando eu digo assim, ó, a maioria de, ou a maior parte de, ou grande número de pessoas saiu ou saíram às ruas para protestar. Deixa eu colocar aqui o exemplo com um texto com a frase. E vocês vão me dizer qual é o correto, de acordo com a regra que ele está colocando aqui, ó. Grande número, pode aparecer questões assim, ó. Grande número de pessoas saíram, saiu ou saíram às ruas para protestar. Digam-me vocês, de acordo com essa regrinha, qual é o correto? Eu acho que é no plural. Concorda, Nicolas? Rubens, Lenara? Eu acho que é assim. Olha o que está falando a regra aqui, ó. Grande número de pessoas. Não, acho que é a primeira. Grande número de pessoas é um coletivo partitivo, porque é parte de, é uma parte de alguma coisa. O que ele está dizendo é que eu posso concordar tanto no singular quanto no plural. Por quê? Como é que isso vai funcionar? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tanto saiu quanto saíram vai estar correto de acordo com esta regra gramatical. Olhem aqui, ó. Primeiro, porque grande número saiu. Posso concordar? Grande número de pessoas saiu às ruas para protestar. Ou grande número de pessoas. Viram lá na regra também que teve dos coletivos especificados? O verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos. Tanto o singular quanto o plural vai estar correto. Grande número dos presentes se retirou. Se retirou porque a referência é a grande número. Ou grande número dos presentes se retiraram porque aqui, ó, ele vai estar se referindo aos presentes. Grande número está no singular, aparentemente, porque é um coletivo partitivo, mas eu tenho a especificação. E se eu especifiquei, e isso aqui eu tenho desinência de plural, ó, estão vendo aqui? Tanto um quanto o outro vai estar correto. Entendidos? Certeza? Alguma pergunta, algum questionamento? Lembrando, retomando. Se eu tenho um coletivo partitivo, tanto o singular quanto o plural vai servir de concordância. Porque o singular vai ao coletivo, que é o grande número, que também designa parte,
Mas quando eu tenho a especificação, como tem no caso desse daqui, e eu tenho a desinência de plural, a concordância pode estar tanto no singular quanto no plural. Tudo bem? Uhum. Beleza. Lenara, ok, Lenara? Sim. Beleza. Ainda tem mais uma aqui para apagar. Pronto. Outra regrinha. Expressões mais de, menos de e cerca de. Nestes casos, o verbo concorda com o numeral. Quais são os numerais? Vocês lembram? Quais são os tipos? Não é números, é numerais, tá? Quais são os tipos de numerais que a gente tem? Ó, quando eu estou preparando a aula de vocês, todas as aulas, na verdade, eu sempre fico assim me questionando o que vocês já viram e lembram, o que vocês nunca viram, ou o que vocês já sabem mesmo normalmente. Porque como a gente sempre tá, não tem como eu dar conteúdo separadamente. Dizer assim, olha, a gente vai trabalhar só isso daqui e não precisa de nenhum conhecimento prévio. Na gramática não tem como separar. Eu sempre fico na dúvida em relação a isso. Aqui eu vou lembrar um pouquinho sobre os numerais, classe gramatical. Nós temos os numerais cardinais. Quais são os cardinais? Que indicam quantidade. Cardinais indicam quantidade. 1, 2, 3, 10, 20, certo? Quantidade. Nós temos os ordinais, que indicam o quê? Pelo nome. Ordem. Ordem ou posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Nós temos os fracionários. Um terço, um quinto, o dobro, metade, certo? Nós temos os multiplicativos. Quais são os multiplicativos? O dobro, o triplo, o quíntuplo, certo? E nós temos os coletivos. Quais são os coletivos? Dezena, centena, dúzia. Esses são os numerais, as classificações. Nós temos outras especificações para poder organizar isso. Como? Quando é que eu vou usar primeiro e segundo em número de páginas, em número de artigo, em nomes de rua, por exemplo? Mas isso é uma aula à parte. Eu só preciso que vocês lembrem aqui dos numerais. Não são números, são numerais designados. Quando ele diz assim, ó, nestes casos, o verbo concorda com o numeral. Olha um exemplo que tem aí. O primeiro exemplo. Onde é que tem o numeral? E não confundir, nesse caso da primeira, eu vou até chegar mais um pouquinho pertinho assim, ó. E não confundir, nesse caso do primeiro exemplo, com um artigo. Cadê o numeral nessa primeira frase? Me digam aqui. Mais de uma. Mais de uma. Cadê o numeral? Só o numeral especificado. Uma. Uma. Ó. Uma. E aqui não é um artigo indefinido, não. É um numeral, tá certo? Lembrem quando a gente sempre fala assim, ó, as classes gramaticais, elas são pré-determinadas, mas elas não são definitivas, porque elas podem mudar de acordo com o contexto que estão inseridas. Porque eu poderia dizer, tia mais uma é um artigo. Nesse caso aqui é um numeral. Então, aqui eu tenho especificado, ó, mais de uma. Se é mais de uma, o verbo quis vai concordar com o numeral. Uma é só uma pessoa, então é quis, certo? Vai ficar no singular. Um está no singular. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mas aqui na segunda, cadê o numeral, Dani? Duas. Duas. Tá aqui, ó.
mais de 2 pessoas. Eu não vou dizer mais de 2 pessoas chegou, porque aqui eu já tenho o numeral no plural, não tem? Uma quantidade, mais de uma. Então, aqui, ó, chegaram. A concordância vai ser de acordo com o numeral. Quando eu tenho essas expressões, ó, mais de uma, menos de uma, cerca de. Se eu digo assim, ó, cerca de 10 pessoas, é chegou ou é chegaram? Chegaram. Chegaram, porque a concordância é com quem? Com o numeral. Tudo bem? Uhum. Claro? Nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Esse reciprocidade. Vocês, se já estudaram voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, vocês já viram reciprocidade, sim ou não? O que é a voz ativa? Eu não me lembro. Eu já estudei. Oi? Eu também não me lembro, mas já estudei. Eu não me lembro o que é essas duas, mas eu já estudei elas. Acho que eu acho que eu já estudei isso aí no 5º ano. Não, pô, foi não. Foi no sexto. Foi, macho. É 5º ano, sei lá. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e reciprocidade. A voz ativa é o sujeito. Reciprocidade eu nunca vi, não. Reciprocidade, Não, nunca vi. quando eu digo assim, ó, beijaram-se. Ao mesmo tempo que eu beijo, eu sou beijada. Sim ou não? É reciprocidade. Quando eu digo assim, ó, os jogadores abraçaram-se no final do jogo. Ao mesmo tempo que o jogador abraçou, ele também foi abraçado. É reciprocidade. Esse reciprocidade, ele é coletivo, tá? O reflexivo, ó, atenção aqui. Quando eu tenho o reflexivo, que foi, Dani? É só por conta dos exemplos, eu não acredito, não. Não, é por causa da menina que eu mandei mensagem pra ela. Por causa da Não, não é por causa menina. disso, não. É o Nicolas É. doido aí. Mas, Oi? meu Deus do céu. Eu não tô sorrindo, não, tá ficando doido essa menina. Bora aqui, ó, pra mim. Voz ativa é aquele que pratica a ação. O sujeito que pratica a ação. Ativo. Voz passiva é aquele que sofre a ação. Certo? Na reflexiva, eu tenho uma ação simultânea. Se eu digo assim, ó, Maria cortou-se com a tesoura. Por que é reflexivo? Liguem as câmeras que eu tô olhando só pra minha cara aqui. Vambora, ligeiro. Bora, Dani, ligeiro, A Dani. pessoa desliga a câmera pra ficar só rindo. Te diga é nada. Bora lá. Qual é a diferença que eu tenho entre a reflexiva e a reciprocidade? E a recíproca? Olha os exemplos. Maria cortou-se com a tesoura. Ou, quando eu digo assim, ó, os jogadores abraçaram-se ao final do jogo. É recíproco e reflexivo ao mesmo tempo? Os dois é do mesmo jeito? Dos jogadores, sim. Ó, na reflexiva, o sujeito comete a ação, ele é voz ativa na ação, ele pratica a ação, né? Comete, né? Ele pratica a ação e ao mesmo tempo ele recebe essa ação. Quando eu digo assim, ó, Maria cortou-se com a tesoura, é reflexivo, porque é uma ação individual. Ela manuseou a tesoura, ela usou a tesoura e se cortou. Ela cortou a si mesma. Isso é a reflexiva. Quando vocês falam assim, hoje ele está tão reflexivo, tão pensativo, está refletindo sobre a vida. Você reflete sozinho ou com outra pessoa? Sozinho. Então, façam essa ligaçãozinha, ó. Reflexivo, eu tenho uma ação individual. Na reciprocidade, eu tenho uma ação, não digo coletiva, mas mais de uma pessoa. Os jogadores abraçaram-se. Abraçaram-se, uns abraçou aos outros.
Ao mesmo tempo que ele abraçou, ele foi abraçado. Eu preciso mais de um para desenvolver a ação. Certo? Entenderam a diferença? Eu tô com meu lábio todo cheio de carninha cortando. Então, aqui, ó. Nos casos em que mais de é repetido indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural, ó. Mais de uma professora se abraçaram. Nesse caso aqui, ó, é reciprocidade, porque eu tenho mais de um indivíduo realizando aquela ação. E não é reflexivo. Certo? Entendido? Mesmo que o numeral aqui, ó, tia mais o numeral aqui, ó, é uma. Só que eu tenho mais de uma trazendo a informação, ó. O se está aqui indicando uma reciprocidade, que mais de um indivíduo participou dessa ação. Entendidos? Menina, eu quero saber o motivo desse sorriso que eu quero rir também. E professor, é que eu olho pro Nicolas, ele tá sorrindo. Aí eu não Eu aguento. também quero sorrir. E porque o Nicolas tá sorrindo, também quero sorrir também, galera. Hein? Quero sorrir agora. Bora, 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 bora. Sinceramente, ó. E professor? A nova loura, nem aparece aqui, ó. A câmera desligada em tempo integral. E professor? Oh, Aqui essa última biquinha. As professoras se abraçam. Não era professora, era reciprocidade. ó o galo. Esse galo tá atrasado. Bora lá, Dani. Olha aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, olha o cizinho aqui, ó. O verbo vai para o plural. Foi o que eu expliquei bem no finalzinho. Tia, mas tem aqui, ó, uma. Só que esse uma, a indicação dele também envolve outras pessoas, porque eu tenho se. E o reciprocidade diz que eu tenho uma outra pessoa para agir junto. O reflexivo é eu sozinha. Dani cortou-se com a faca. Você pegou a faca para fazer uma outra coisa, manuseou a faca e se cortou. Ao mesmo tempo que você praticou Pegou a e fez assim, ó. Passou a faca, aí cortou o dedo. É Tá! porque, às vezes, ó, eu tenho mania de pegar aquele limozinho pra amolar É, a faca. E é. eu boto ele na palma da minha mão. Aí eu fico amolando a faca assim, ó. Ele solta. Teve uma vez que ele soltou e foi na palma da mão. No lugar da pedra, caiu e cortou a palma da minha mão. Então, eu não me cortei. A professora se cortou com a faca. Eu manuseei, pratiquei a ação e sofri a ação ao mesmo tempo. Aí eu teria a voz reflexiva. Mas nesse caso do se abraçaram, né, mais de uma professora se abraçaram, eu precisei de uma outra pessoa para realizar a ação. Por isso que vai para o coletivo, que vai para o plural. Entendido? Entendido, Dani? Tirada a sua dúvida? Sim. Pronto. Passar aqui para o próximo. Nomes próprios. Outra regrinha de concordância verbal. Aí, tia, já desligou a câmera, tia. Você briga comigo e não briga com ela, né? A Lenara caiu. Caiu. Dani, liga a câmera. Pode parar de sorrir. Oi, oi, molequinha. Ai! Ó. Ei, tia, o galé, ele canta aqui, quando dá 6 horas ele tá cantando, quando dá 12 horas da manhã ele tá cantando ainda. Minha gente. Pergunta pra Dani, Dani sabe, que ela ficou ouvindo. Ó. Não é não, Dani? Nomes próprios. Olha aqui, ó. Concordância verbal com nomes próprios. A concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Olha os exemplos. No primeiro, eu tenho os Estados Unidos influenciam o mundo. Qual é a diferença da primeira para a segunda? Qual é a diferença da primeira para a segunda?
Mas menino, É menino lindo, meu Deus. olha aqui, ó. A presença do artigo. Deixa eu ver aqui o chat. Olha, Nara, tá travando e você tá caindo de vez em quando, minha flor. Eu acho que agora não é a minha internet, deve ser a sua. Porque tem hora que a minha fica com coisa, mas agora a minha acho que tá normal. Ó aqui, ó. Nomes próprios na concordância verbal. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigo. Os influenciam. Aqui vai estar no plural porque eu tenho um artigo no plural. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Já aqui na segunda, eu não tenho artigo. Estados Unidos influencia o mundo. A presença do artigo vai definir se vai ficar no singular ou no plural. Entendidos? Pronto, esse aqui é simplesinho, tá? Próximo. Pronome relativo que. Olha o que aparecendo de novo pra gente. Eu nem queria rir, Dani, mas essa foi demais. Pronome relativo que. Olha, depois a tia fala da gente e tá sorrindo. Eu tô Ah, meu sorrindo Deus porque do a céu. Dani quase se joga no chão, é porque não teve foi espaço aí pra ela. O verbo, pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Qual é o antecedente? Olha aqui, ó. Procurem onde está presente o que e olhem o seu antecedente. Fui eu que levei, tá aqui, ó. A presença, o quezinho está aqui, ó. O antecedente, eu. Eu levei, certo? Olha aqui, ó. O que? Cadê o antecedente da segunda oração? Qual é o antecedente do que na segunda oração? Minha gente, o que é isso? Eu levei sendo abusada aqui. Quem? Né? Meu irmão, professor, peraí, vem aí que eu vou tirar. Ei, menina, tentar, tia quieta, rapaz. Olha aqui, ó. Atenção, quem está aqui, ó. O que ele está falando em relação ao pronome relativo que? Eu procuro o seu antecedente, o que é que está vindo antes desse pronome relativo, e a concordância do verbo vai ocorrer de acordo com ele. Na segunda oração, foste tu que levaste. Antes do pronome relativo, qual é o antecedente nessa oração? Pronome do caso reto, tu. Então, o verbo vai concordar com o tu. Tu levaste. Na outra, foi ele que levou. Ó, o que tá aqui, o antecedente, pronome do caso reto do singular aqui, ó, terceira pessoa do singular. Então, quem levou? Ele levou. A concordância do verbo vai acontecer com o antecedente do pronome relativo. Tudo bem? Aqui a gente vai mostrar tanto a concordância com o que quanto com o quem. Quanto o quem. Só um minuto, deixa eu apagar aqui. Esse assunto ele não é complicado, ele precisa só de atenção. Nós já tivemos assuntos mais complicados, que eu sempre acho, quando a gente vai falar sobre orações subordinadas, principalmente as substantivas, é muito mais complicado do que qualquer outro assunto da gramática. Perdendo só para verbo. Perdendo só para o verbo. Porque o verbo não é que seja difícil, é porque eu tenho muitas perspectivas de análise, forma nominal, forma verbal, tempo, vozes, conjugações. Aí ele tem mais flexões. Mas tirando o verbo, o restante tá tranquilo, certo? Ó, falamos do pronome relativo que e agora o pronome relativo quem. Isso daqui, gente, é questões que trazem dúvidas.
ou na escrita, quando a gente vai colocar qualquer mensagenzinha no Instagram, uma legenda de foto, ou quando a gente vai conversar com alguém no WhatsApp que a gente não quer errar, isso aqui vai trazer dúvidas. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Vocês. Quem é a terceira pessoa do singular? Não. É, Dani, a terceira. Bora lá, ó. Para não esquecerem. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira Oi. pessoa do É eles, singular. rapaz. O pessoal do nono ano, ninguém aqui sabe. É eles, rapaz. O pessoal do nono ano não sabe qual é o pronome. Mas Primeira pessoa, eu. Primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do pessoa singular. tu. Tu. Terceira pessoa do singular. Ele. Ele ou ela. Primeira pessoa do plural. Nós e segunda voz. Segunda voz. Terceira, Eles. Ou eles ou eles. elas. Tudo bem? Vocês sabem, só não estavam atentos. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Quando eu tiver o pronome relativo quem, o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, ele, ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Como é que eu vou fazer? No mesmo esquema do pronome relativo que. Eu olho a oração, identifico onde está o pronome relativo que, olho o seu antecedente. Foi eu quem afirmou. É aquela historinha assim, ó, que alguém diz assim, quem foi que pegou a caneta? Como é que eu vou responder? Foi eu ou fui eu? Foi. Fui. Fui eu quem pegou. Certo? Quando alguém diz assim, ó, quem é fulana? É eu ou sou eu? Sou eu. Sou eu. São as concordâncias que vocês precisam colocar em prática. Nesse caso aqui, ó, fui eu. Quem pegou a caneta? Fui eu quem pegou a caneta. Quem vai concordar com o seu termo antecedente, na primeira ordem lá que ele coloca, ou vai concordar com a terceira pessoa do singular. Quem? Quais são as regras? Conjugado na terceira pessoa do singular. E quem é a terceira pessoa do singular? Rápido, sem pensar. Minha gente, eu vou... Eles. Brigar. Eles não, ele. É singular. Ele ou ela. Ah. Meu Deus, eu acabei... Ô, menino inteligente. É porque Foi no susto, né? Fui eu quem afirmou ou fui eu quem afirmei? Certo? Relativo quem? os dois estão certos, né? Os dois estão corretos, mas a regra é com o termo antecedente ao pronome ou na terceira pessoa do singular. Tudo bem, Dani? Uhum. Pronome relativo quem, mais uma regra. Não, é um dos que. Ó, isso aqui também traz uma confusão. Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular quanto no plural. Ele foi um dos que mais contribuiu. Ou ele foi um dos mais contribuíram, dos que mais contribuíram. Nesse caso, um dos que, eu vou poder concordar tanto no singular quanto no plural. Certo? Deixa eu ver bem aqui onde é que a gente está. Só falta um minuto. Espera aí. Vou colocar a agenda. Ó, já é o próximo. Tá aqui, ó. Agenda 274 e 275 do Telares, questões de 1 a 6. E professora, a Dani hoje ela tá feliz hoje. Graças Não sei a porque Deus. não. E eu fico feliz por vocês estarem felizes. Rapaz, Anotaram a agenda? Ó, certo na cabecinha. 274 e 275, questão de 1 a 6 do Telares. Ó, beijo, obrigada, até a próxima semana.
Ei, Dani, na próxima semana não é pra ficar sorrindo, não, viu? Vocês têm aula depois de agora? Sim. Cheiro. Cheiro nos olhos. Cheiro nos olhos. Pronto.